que tem. Então, quer o Senhor dizer que os homens, como inventores, poetas, profetas, que têm grande capacidade perceptiva, acumularam, antes de renascerem neste mundo, maior experiência do que as pessoas comuns, porque viveram várias existências anteriores? Ford, isso mesmo. Eles, como espíritos, são pessoas muito experientes. Jesus Cristo, embora tivesse 33 anos de existência terrena, era um homem de muita vivência. Entrevistador. E o senhor sabe quem foi Swedenborg? Como deve ser do seu conhecimento, Swedenborg foi, em sua época, um dos mais célebres cientistas mundiais. Ele morava em Estocolmo. Certa noite, numa cidade distante, mais de 100 milhas, compareceu a um jantar oferecido pelo prefeito dessa cidade, onde vários cavaleiros e autoridades também estavam presentes. Subitamente, em pleno jantar, Swedenborg se levantou, desculpou-se e dirigiu à varanda. O prefeito imediatamente se levantou e o acompanhou. Então Swedenborg começou a descrever um grande incêndio que estava ocorrendo naquele instante em Estocolmo. Explicava pormenorizadamente, como se estivesse diante da cena, indicando onde havia começado o incêndio e o lugar que estava em chamas naquele instante. Passado algum tempo, disse que o fogo foi se apagando paulatinamente. E mencionou claramente onde se apagara, porque era uma ocorrência deveras inusitada. O prefeito anotou minuciosamente o que fora dito por Swedenborg. Depois disso, quando um mensageiro trouxe a notícia do incêndio de Estocolmo, viu que não havia mínima diferença com a descrição de Swedenborg. Como é que o senhor explica esse tipo de capacidade? Ford. Swedenborg era uma pessoa capacitada a atrair e usar os citados corpúsculos espirituais, que existem tanto dentro como fora do indivíduo. Essa é uma faculdade de que somente espíritos elevados, que reencarnaram muitas vezes, são dotados. Nossos colaboradores invisíveis. Entrevistador. Quando o Senhor fala em corpúsculos espirituais, quer dizer que o pensamento é uma substância viva? Ford. De imediato, não encontra a palavra adequada, pois se trata da mente. Não temos senão a mente como colaboradora do nosso trabalho. Para mim, no momento, a teoria das ondas mentais ou vibrações da mente parece-me a mais segura. Na minha opinião, pensamento é força. Ou dito de outra maneira, pensamento tem vida. O Senhor pode interpretar da maneira que melhor lhe aprouver. Pensamento é um fluxo constituído de corpúsculos vivos que entram em nós ou saem, aproximam-se ou afastam-se. São vibrações e, ao mesmo tempo, partículas de vida. Corpúsculos espirituais inteligentes que ligam o indivíduo e seu mundo. Entrevistador. Estou entendendo melhor o que o Senhor chama de corpúsculos espirituais.
Eles devem ser a força que rege o nosso corpo e provoca atividade psíquica no cérebro. E o Senhor quer chamar essa força também de energia espiritual inteligente, não é mesmo? Na minha opinião, cada uma das células do nosso corpo possui um núcleo espiritual inteligente, e a humanidade certamente acabará descobrindo isso. Ford. As células do nosso corpo são dotadas de um pequenino espírito ou corpúsculo espiritual inteligente. Em nós, os corpúsculos espirituais estão organizados tais como as novas células, constituindo a nossa personalidade. Como já disse antes, quando pensamos em alguém ou em algo, uma parte de nossa energia vai até esse alguém ou algo, utilizando os corpúsculos espirituais como veículo. Os corpúsculos espirituais existem não só dentro de nós, como também fora de nós, envolvendo-nos, formando o ambiente ao nosso redor e influindo no nosso temperamento, no estado psicológico e na saúde. Às vezes, viajamos na tentativa de mudar o estado de ânimo ou de saúde, e isso surte efeito. Você sabe por quê? É porque deixamos por trás os velhos corpúsculos espirituais que nos envolviam e penetramos num novo ambiente formado de outros corpúsculos espirituais. Quanto mais longe formos, com velocidade mais alta possível, melhor para nos livrarmos do ambiente que nos envolve. Eu acredito na eficácia de se mudar de lugar, pois quando mudamos para uma outra casa ou região, saímos do velho ambiente e entramos em contato com novos corpúsculos espirituais. Nesse ponto, o mundo espiritual oferece mais vantagem, porque lá se pode percorrer grandes distâncias em pouco tempo, só pelo poder do pensamento, sem utilizar veículos. Entrevistador. Então, o Senhor quer dizer que os corpúsculos espirituais inteligentes estão reunidos tanto no nosso interior como no exterior, formando o nosso ambiente? Ford. Cada um de nós é um centro que atrai ao seu redor os corpúsculos espirituais, os quais tornam-se parte integrante de nós mesmos e agem de conformidade com a nossa personalidade e sob nosso comando. Entrevistador. Pelo meu modo de pensar, por trás de todas as coisas do universo, existe a vida infinita que vivifica tudo e a todos. Ela é que sustenta todas as existências. Ela é a origem espiritual de todas as existências. Acho muito interessante a sua tese porque explica o processo e os passos pelos quais a vida infinita se manifesta ao nosso redor, assumindo variadas formas dotadas de individualidade. Pensamento e existência, na minha opinião, são cara e coroa da mesma moeda. Ford. É isso mesmo. As palavras pensamento e existência se referem à mesma realidade. Não há existência sem que haja pensamento. E onde há uma existência, está inegavelmente manifestado um pensamento. Entrevistador. Não podemos deixar de reconhecer que o pensamento é força. Mas então deve haver algum meio de aumentar essa força e utilizá-la de modo mais eficaz que o normal?
Será através da concentração do pensamento numa determinada direção? Concentre-se continuadamente no objetivo. Ford. Quando concentramos o pensamento, este se torna um ímã que atrai corpúsculos espirituais inteligentes, os quais trarão os elementos necessários para concretizar o empreendimento desejado. Se mentalizarmos intenso e ininterruptamente, os objetos ou os fatos almejados serão atraídos. Se não alcançamos êxito em diversos empreendimentos que começamos, é porque não pensamos forte, ardente e continuadamente no sucesso almejado, para atrair o almejado. É imprescindível manter pacientemente o desejo e o entusiasmo, sem interrupção. Não devemos ser impacientes e logo perder a esperança. Às vezes levamos meses para atrair as condições necessárias. Portanto, é indispensável manter o pensamento concentrado por um longo período de tempo. Assim procedendo, os corpúsculos espirituais virão se reunir em torno de nós e trabalharão para concretizar o nosso desejo. Em outras palavras, o almejado se concretizará só pelo fato de mantermos o pensamento concentrado sobre ele ininterruptamente. Isso porque o pensamento é a substância dos fatos. Pode-se dizer que o pensamento é o fato. Entrevistador. Sempre viemos pregando que o pensamento é força, que os semelhantes se atraem, que um determinado tipo de pensamento cria um fato do mesmo tipo, que, portanto, o destino de uma pessoa dependerá de ela dirigir o seu pensamento ou para o êxito ou para o fracasso. O senhor concorda? Ford. Sim. De fato, os semelhantes se atraem. Quem quiser sofrimento, basta pensar em sofrimento, e este virá. Quem quiser felicidade, basta pensar em felicidade e esta virá. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações